Gente, para entender exatamente qual é o impacto dessa nova redução no índice da inflação, vamos trazer ele. Olha, chegando aqui na terça-feira, hein? Que luxo! Sérgio Vale está aqui conosco. Oi, Sérgio, tudo bem? Vou já me dirigir a você direto aqui. Sérgio, teve essa nova redução, essa nova queda na prévia da inflação. Você vinha dizendo, né, da última vez que a gente conversou, você acenou exatamente com esse cenário, mas, né, é o suficiente para aliviar o bolso naquilo que está pegando muito para o eleitor mais pobre, que são os alimentos? E dois, né, quando é que isso traz sensação, digamos, de bem-estar social, que é a chave para a decisão do voto, que, bom, tem a sua primeira etapa de decisão já no domingo? Tudo bem, Dani? Prazer estar aqui falando com você de novo. Olha, a gente está passando de fato por um cenário muito positivo de deflação, 3 meses seguidos de deflação, que a gente vai ter com o IPCA, provavelmente agora no final desse mês, que é algo extremamente raro de a gente ver acontecer. Nessa primeira parte dessa deflação, a gente viu isso acontecer por combustíveis, por energia, pelo movimento que o governo fez de corte de impostos. Agora, nesse momento, talvez a gente tenha aí nos próximos meses um processo de diminuição de crescimento, ou em alguns casos deflação, como a gente está vendo acontecer agora, também em alimentos. E aqui a gente está falando da população mais pobre que sente com mais força, porque combustíveis, energia, especialmente combustíveis, a gente está falando de uma classe média para cima que sente com mais intensidade. A população está sofrendo ao longo dos últimos 3 anos muito pesadamente com a inflação de alimentos. O que a gente pode falar agora é que esses preços que subiram com muita intensidade, a gente está chegando no caminho agora que provavelmente eles vão parar de subir ou subir pouco, né? Mas a sensação ainda de mal-estar, Dani, de preços muito elevados, infelizmente ainda vai estar presente com a gente. Quer dizer, pensar num movimento que vai ter quedas fortes, como a gente vê acontecer em combustíveis, não é o mais provável da gente ver acontecer. Então tem um alívio temporário em alguns itens e alimentos, mas não é algo, de fato, que a gente possa considerar que vai ajudar de uma forma significativa a população agora. E, Sérgio, claro que eu tenho. O Sérgio é bom demais, mas ele não é vidente, né? Então, assim, eu não quero colocar o Sérgio em nenhuma encalacrada, mas a gente sabe que a redução no preço dos combustíveis está muito atrelada a uma queda do preço do petróleo lá fora, né? Que depois de um pico por conta da guerra, o mercado parece ter precificado, equacionado quanto de demanda haveria, e aí entrou numa nova baixa. Minha pergunta é, com esse sinal de que pode haver um novo repique nas tensões na Ucrânia por conta das ameaças feitas pela Rússia, inclusive com o uso de armas nucleares, se já dá para perceber algum sinal de recrudescimento do preço do petróleo, de que ele vai voltar a embicar para cima, podendo fazer com que aqui no Brasil essa tendência de queda no preço do combustível tenha de ser revista pela Petrobras? Esse é um ponto importante, Dani, porque de fato, quando a gente olha os próximos meses, tem dois movimentos que podem atrapalhar essa história dos combustíveis. Justamente a guerra e esse momento mais tenso que a gente está vendo agora, o preço do petróleo está, de certa forma, estável, ou com uma leve tendência de alta nesse momento por conta desses riscos, e a taxa de câmbio, que é outro preço muito importante nessa história, e que justamente por conta dessa percepção de risco, voltou aí para casa dos 5,40. Pois Essas é, duas ontem a gente não teve tempo variáveis. de falar aqui, o dólar bateu 5,38, gente. Exatamente, essas duas variáveis em conjunto, elas são muito complicadas para imaginar que você vai ter quedas adicionais de preço de combustível para frente. O que que a gente pode dizer para não ficar no território só negativo, Dani? Essa recessão mundial provável que a gente vai ter lá pela frente, esse cenário de desaceleração que a gente vai ter, tende a fazer com que o preço de petróleo eventualmente caia mais um pouco. Quer dizer, recessão sempre é ruim, mas nesse caso, o preço de petróleo, essa demanda mais fraca que provavelmente a gente vai ver acontecer, pode fazer com que o preço do petróleo caia um pouco mais e a gente possa ver algumas quedas adicionais de preço de combustível acontecer. Mas nessa intensidade que a gente viu em julho, agosto, agora no começo de setembro, não vai acontecer nesse ritmo e nessa força. São quedas marginais, pequenas, que a gente ainda pode ver acontecer. Ô, Sérgio, para fechar nosso papo aqui, né? Essa nova queda na inflação mostra que o Banco Central tomou a decisão certa ao não seguir com a escalada de juros e congelar ali num patamar. Não está baixo, pelo contrário, gente. O juro no Brasil está alto. Mas o Banco Central parou de subir, entendendo que havia conseguido estabilizar, digamos assim, o cenário inflacionário. Prova de que avaliou certo, Roberto Campos Neto?
Eu tenho a impressão que o Banco Central está confortável com a inflação que a gente tem agora, ainda no começo do ano que vem, Dani. A gente está caminhando com esse IPCA de hoje, na verdade, com a inflação que deve ficar entre 5,5% e 6% no final do ano, que é um baita ganho, né, Dani? 3, 4 meses atrás, a gente estava falando de inflação de 9 a 10. 10% esse ano. Agora a gente está falando de inflação de 5,5% a 6%. Agora, o que o BC está muito preocupado no ano que vem, especialmente no primeiro semestre? O novo governo, o que o novo governo vai fazer em termos de política econômica, especialmente do ponto de vista fiscal? Se for bem encaminhada a questão fiscal, final do primeiro semestre o Banco Central vai se sentir confortável para fazer o que ele não conseguiu fazer até agora. Até agora ele está sozinho. A política fiscal não tem ajudado. Então ele está esperando para saber no começo do ano que vem se a política fiscal vai ajudar ou não. Se ajudar, pode cair com mais rapidez. Se não ajudar, a gente vai ficar com taxas elevadas durante muito tempo, Dani. Olha aqui, olha, os telespectadores, né? Todo mundo muito respeitoso, o Sérgio dizendo que gosta muito do seu trabalho e do jornal. Vocês poderiam, por favor, me informar onde é que está esse mercado que vocês estão dizendo que teve queda considerável de preços? Gente, ressaltando o que o Sérgio disse, na comida não chegou. Não chegou. Chegou nos combustíveis, tem alguns elementos, acho que leite longa-vida, que teve uma redução. Agora, no grosso da comida não chegou. E o Sérgio foi taxativo. Não vai chegar, né, Sérgio, tão cedo. Infelizmente, gente, não vai chegar. É isso mesmo, Dani. Os preços subiram com muita intensidade nos últimos 3 anos. O que a gente vê acontecer agora é pequenas quedas em alguns produtos específicos, mas aquela sensação de temperatura elevada, de preço muito alto, isso infelizmente ainda vai permanecer com a gente. Então, quem sentiu no bolso com intensidade é combustível, é energia, são esses dois segmentos. O resto, a situação ainda está difícil. Querido, muito obrigada, bom trabalho para você e até a próxima, hein? Obrigado, Dani. Foi um prazer. Até a próxima.